O meu guia, o seu guia, o nosso guia para você não se perder no Código Civil está de volta, artigo por artigo comentado, e a gente segue com a sucessão provisória do ausente. Pois bem, já sabemos quem pode requerer a abertura da sucessão provisória. O juiz aceita a abertura da sucessão provisória. E aí, o que acontece? O artigo 28 vai falar. A decisão do juiz, sentença, que determina a abertura da sucessão provisória, só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Aqui nós temos uma exceção. E curioso, porque não é uma exceção no direito civil, é uma exceção processual, é uma exceção lá ao Código de Processo Civil de 2015. O CPC determina que a sentença seja eficaz depois que publicada. Aqui não. Aqui ela não vai ser eficaz assim que publicada, mas só 180 dias depois. Por quê? Porque com a sucessão provisória, eu acho que a pessoa morreu provisoriamente. E aí uma série de consequências jurídicas já vai se aplicar. Não, já não. Daqui 180 dias. Exceto a abertura de testamento, se houver, e ao inventário e a partilha dos bens do ausente, como se ele fosse falecido. Então veja, eu já começo a pensar no ausente como se falecido fosse. Olha, ele deixou o testamento? Vamos abrir o testamento. Olha, vamos passar o patrimônio dele para os sucessores. Olha só que importante. Das 3 fases, primeira fase, a curadoria dos bens do ausente, a segunda fase, a sucessão provisória. Então, já vamos tratar a pessoa como se ela morta fosse e passar o patrimônio dela para os sucessores, para os filhos, para os netos, para o cônjuge, para a companheira. Tá? Então, os efeitos sucessórios já começam a se verificar aqui. Mas eu lembro para você, eles são provisórios. Não esquece, isso é bastante importante. Mas muita coisa pode acontecer entre a curadoria dos bens do ausente e a sucessão provisória. Tá? Por isso, se ninguém fizer nada, parágrafo 1º, findo o prazo do artigo 26, ou seja, 1 ano se não deixou representante ao procurador, 3 anos se deixou representante ao procurador, e não havendo interessados na abertura da sucessão provisória, compete ao Ministério Público requerê-la. Por que o Ministério Público? Porque aqui a gente começa a ver a possibilidade de uma herança sem dono, uma herança jacente. E é por isso que o Ministério Público tem essa legitimidade subsidiária. Então veja que ele não é um legitimado para requerer a abertura da sucessão provisória. Ele apenas subsidiariamente, de maneira extraordinária, pode fazê-lo. Quando? Quando ele está vendo que ninguém tem interesse naquela herança. E aí ele vai requerer que seja declarada a herança jacente. Por quê? Porque ele pretende lá na frente fazer uma arrecadação desses bens. Ele quer que esses bens passem ao domínio público lá na frente, não agora. Por enquanto, a gente segura o Ministério Público um pouquinho mais. Não comparecendo herdeiro ou interessado, para requerer o inventário até 30 dias depois de passada em julgado a sentença, que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se à arrecadação dos bens do ausente na forma estabelecida pelos artigos 1819 a 1823. Falei para você, né? A gente vai começar a fazer a arrecadação. A arrecadação dos bens que jazem sem dono, jacência. Porque eu quero declarar esses bens vagos. Mas muita calma nessa hora, porque muita coisa ainda pode acontecer. Só que eu vou deixar isso para amanhã.
Amanhã, quando a gente falar sobre o artigo 29, eu vou comentar um pouquinho mais. Notou? Eu aposto que você nem notou. Como a gente já passou 4 semanas juntos. Pois é, hoje nós estamos aí de mês-versário, semana-versário, 4 semanas de aniversário do nosso projeto. Tamo junto, hein? E vamos seguir por muitas mais semanas, meses e anos juntos nesse nosso guia definitivo do Código Civil Brasileiro para você. Até amanhã.